Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos voltar aqui no nosso papo. E hoje, hoje eu estou desparafusado aqui, a coisa está um pouco complicada, mas eu acho que em algum momento da sua vida você já ouviu aquela expressão: o poder tem parte com o diabo. Eu tenho a impressão que você já deve ter ouvido isso em algum canto. E olha só, o momento em que nós estamos vivendo, tanto no mundo como no Brasil, tem a ver com alguma coisa desse tipo. O deputado federal pelo Rio de Janeiro, Henrique Vieira, do PSOL, que também é pastor, ele falou algo tipo assim, abre aspas, eu quero ir além disso, porque os escândalos envolvendo lideranças pastorais riquíssimas só se acumulam. O histórico de Edir Macedo, a riqueza de Silas Malafaia e a questão da Clave Forte Bank de André Valadão e agora o Márcio Pôncio. Para quem não sabe, o Márcio Pôncio é um pastor e foi preso ontem numa operação da Polícia Federal. Com tantos outros casos, fica cada vez mais evidente, continuou o deputado e também pastor, que algumas pessoas estão usando e abusando da igreja, do público e da fé do nosso povo. Henrique diz, continua, não é sobre a fé, não é sobre o trabalho das igrejas, porque, afinal de contas, existem lideranças pastorais construindo impérios econômicos e empresariais, com mansões, jatinhos, helicópteros, luxo e ostentação. E aí depois vem aquela história, falar em Deus, pátria e família. É uma contradição que não cabe para o verdadeiro cristão. Acumular riqueza, viver com ostentação, como alguns pastores estão fazendo, não é exatamente o que faz parte do cristianismo, nem o que é pregado por Jesus Cristo. Não é isso, gente? Daí aquela história que eu lhes falei no começo do vídeo. O poder tem parte com o diabo. Isso também tem a ver com a mistura entre política e religião. São coisas que não podem se misturar. Eu acho que também, dentro dessa mesma linha, você já deve ter ouvido que não se discute política, religião e futebol. Geralmente dá uma confusão dos diabos, né? Então, a partir do momento em que se misturou a política com a religião, não podia dar certo. Porque a política, e principalmente hoje no Brasil, os agentes políticos existentes hoje no Brasil, uma grande parte deles são corruptos por natureza. Eles não estão lá para fazer algo pelo povo brasileiro, não. Eles estão lá para fazer algo por eles, pela família deles. Dentro desse mesmo, e apenas para a gente ter uma ideia, a riqueza que a gente já conhece, mas para você ter uma ideia, que a mídia tradicional, a chamada mídia tradicional aqui do Brasil, como ela não se preocupa também com o pobre, porque ela vive a serviço da riqueza, é preciso entender que Rede Globo, Estado de São Paulo, UOL, são sites que vivem patrocinados pela Farias Lima. E a Farias Lima, como nós sabemos, é onde concentra a riqueza do Brasil. É claro que esse povo não vai dar colher de chá para pobre. Pobre que se exploda, não é? E então, hoje de manhã, rapidamente, me chamou a atenção uma matéria publicada que diz o seguinte: entre 1945 e 53, aproximadamente, nessa época, o 45 e 53, era presidente dos Estados Unidos o Harry Truman. Esse cidadão foi presidente nesse período de 45 e 53, e quando ele saiu da presidência dos Estados Unidos, a riqueza dele era apenas uma pensão militar. Veja a diferença entre esse cidadão e o atual presidente americano, Donald Trump. Nos primeiros 2 anos
da presidência dos Estados Unidos, esse cidadão ganhou na sua fortuna, aumentou a sua fortuna em 2 bilhões e 200 mil dólares. É o uso da presidência da Casa Branca em proveito próprio. E aí você imagina o que você quiser. Esse cidadão está preocupado com o povo dele, no caso, o povo americano? Não. Até porque hoje os Estados Unidos estão atravessando uma fase dificílima com o aumento da pobreza, justamente por conta do tipo de administração de Donald Trump, que se cercou, vejam só, os principais assessores dele, os 3 principais assessores dele, e junto com ele, os 4, detêm a riqueza de quase 60% do povo americano. E me diga se isso está correto. Se esse pessoal vai cuidar de pobre, não tem lógica, não tem sentido. E eu estou falando tudo isso para que você comece a questionar a maneira como você participa da política. Não, a política não me interessa, interessa. É como reunião de condomínio, você não vai, mas os outros decidem por você. Então, tu está pagando um condomínio mensal de R$500, aí é marcada uma reunião, eu vou lá, reunião só vai conversar besteira, aí decidem que vai passar para 800. Aí tu dá grito, cangaté, reclama, mas não pode fazer nada, porque tu não estava presente à reunião. E mesmo que a tua presença não mudasse isto, mas ficaria registrado a tua reclamação e os porquês de tu estar reclamando de que aquilo não deveria ser feito. Assim também é na política. Tu não gosta de política, então, de forma automática, tu sai de casa para votar, pega qualquer nome aí, João, Mané, Pedro, Rafael, e vota. Sem saber o que foi que esse indivíduo fez durante o tempo em que ele exerceu um mandato dado por você, que votou. E se você não votar, também não está resolvendo, é pior ainda. Porque você não participa, mas outros participam por você. É a história da reunião de condomínio. Então é necessário que você tenha um mínimo de discernimento com relação a isso. Comece a prestar atenção, porque de uma forma ou de outra, a política, de uma forma ou de outra não, a política interfere na sua vida de manhã, de tarde e de noite. Se você elege um deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, sem prestar atenção no histórico dele, se ele é mandatário, o que ele está fazendo que pode facilitar a tua vida. Se ele nunca foi, de onde é que esse rapaz vem? Porque o discurso é mais ou menos assim, o povo me chamou para cuidar, mas ele não diz qual é o povo, geralmente é o povo dele. Não se enganem com isso não, mas eu tenho certeza que você já ouviu isso e você deve, em algumas coisas você vai concordar comigo. Antes de mais nada, eu preciso pedir a você que, se você está aqui vendo o vídeo, dê seu like. Likezinho é de graça, não paga nada, tá bom? Você dá seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se puder compartilhar, compartilha. Tem pessoas que a mente deles precisam ser abertas. Porque, voltando ao início do vídeo, o poder tem parte com o diabo. Senão, não tem como justificar o que a família Bolsonaro está fazendo no Brasil hoje. Agora a briga é entre a família. Você já deve ter percebido que a Michelle Bolsonaro jogou aquela coisa no ventilador, né? Está aí espalhado, e a briga com o Flávio Bolsonaro e tal, aquela coisa toda. Subestimaram o poder da Michelle, porque ela tem um poder político. Ela tem um segmento político que ela domina. Isso é absolutamente inegável, principalmente no meio feminino. Mas é preciso também você perceber quando começam a usar o nome de Deus, a religião, em proveito próprio. Essa história de Deus, pátria e família não é para qualquer um, não. Ela vem sendo usada aí, mas você vai percebendo que acolá tem um pastor preso envolvido em falcatruas. Aqui e acolá tem
o pastor mora numa mansão e tu está ali de lado numa favela e ele não está nem aí preocupado com tu. Ele só está preocupado com aquele negócio chamado dízimo. Money, dinheiro. Ele não está preocupado em pregar a palavra de Cristo. E é preciso a gente acordar para isso. É preciso você perceber quando você está sendo usado como moeda de troca para que teu pastor se dê bem na vida. É preciso também tu entender quando tu está sendo usado como moeda de troca por político que eventualmente te dá um abraço, uma cesta básica e 4 anos ele passa comendo dinheiro, roubando a nação brasileira. Questione, abra seus olhos, faça as perguntas corretas. Por quê? Por que esse cidadão está se apresentando dizendo que vai cuidar de mim? O que é que ele tem de projeto? A extrema-direita no Brasil não tem projeto. O projeto é entregar o país ao governo americano para ele fazer o que ele sempre fez em todas as nações por onde ele passou, roubou. A nação americana é uma nação terrorista, ela invade um país, rouba, vai embora e deixa a pobreza. Ninguém deve se enganar com relação a isso, não. Basta olhar. E se você perdeu a aula de história, geralmente tem gente que não gosta nem da aula de história, nem da geografia. É um erro. Olha a história. Veja a história. Todas as nações ditas imperialistas, elas se acabaram um dia. E os Estados Unidos estão começando a passar por isso. Os impérios, romano, otomano e tantos outros, egípcios, todos eles passaram. E é impressionante, quando os impérios começam a decair, eles começam a criar guerra. E a guerra, gente, não é porque tem alguém se sentindo mal, não. A guerra é que alguém precisa manter a riqueza dele. A guerra é feita para isso. Só por isso. Alguém precisa continuar mais rico. E aí ele cria uma guerra. É por aí, gente. Eu vou parar por aqui, a gente continua no próximo. Mas é bom você pensar nisso. Questiona. Vê se esse cara está doido, mas questiona, gente. É necessário mais do que nunca, principalmente agora no Brasil, que nós estamos num ano de campanha política para eleger deputado estadual, deputado federal, governador, senador da República e presidente da República. Todos esses, em algum momento da vida, vão fazer alguma coisa que vai bater exatamente no teu modo de vida. Até a próxima.